E como domingo é o Dia das Mães, é uma semana especial para as mamães e hoje a gente é presenteado, brindado aqui com uma presença muito especial junto com a nossa querida Jo. Já vou registrar aqui, obrigada, né? A Jo da Ecoterapia. Falou assim, todo mundo sabe, né, de quem nós estamos falando. É um prazer revê-la. E junto com ela, a Lidiane Rodrigues da Silva, que é uma mamãe mais que especial. Lidiane, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Um prazer estar aqui conhecendo vocês também. Prazer é nosso, todinho nosso, de conhecer a Lidiane. Lidiane, para quem em casa de repente não entende, não está sabendo, né? É uma mamãe autista. Justamente para a gente contar para as pessoas que ser autista é ser normal, né, Lidiane? Conta pra gente um pouco da sua história, o que você queira dividir conosco aí, pelo que eu soube nos bastidores aqui já. Além de você ser autista, o seu esposo também, você tem filha autista também. Sim. Antes da minha filha nascer, a gente não sabia do diagnóstico. A gente só sabia que a gente era diferente. Você e o esposo, Isso, no caso. a gente tinha umas condições, assim, complicadas. Né? Tipo assim, antes do diagnóstico, por isso que o diagnóstico é libertador. Porque antes do diagnóstico, você só é uma pessoa estranha. Porque você faz coisas diferentes, você é uma pessoa que não é tão sociável quanto os outros. E a gente fica tentando se encaixar. Né? E isso faz a gente não ser a gente mesmo. E viver num disfarce cansa demais mentalmente. Então, o diagnóstico é libertador. Então, como eu conheci meu esposo na internet, por nós não sairmos muito, né, de casa e tudo, e nós nos compreendermos como pessoas parecidas, então a gente já decidiu se casar assim rápido, porque antes eu não era compreendida, tudo, então a gente se casou. E foi quando a minha filha veio, ela começou a ter os mesmos comportamentos quando eu era criança. E minha mãe, por não conhecer o autismo, minha mãe só falava assim, não, ela não tem nada não, ela é igual a você. Ah, nervosinha, chatinha, mas é igual a você. Só que no meu caso, eu falava. Quando eu era pequena, eu falava, mas eu falava que ele é mais pedindo, ordenando, né? E ela já não falou. Então, esse não falar que foi, assim, alertou você, que nos alertou. E a busca, né, pelo diagnóstico dela, que aí veio a certeza do nosso. Levou ao diagnóstico seu e do seu esposo e também. do meu esposo. Então, quando a gente descobriu que ela era autista, né, lógico, como toda pessoa, ainda mais sem conhecimento do que é o autismo, foi um baque. Não foi fácil. Mas... depois a gente vai estudando, a gente vai buscando. O autista, ele tem isso, ele tem hiperfoco, né? Naquilo que ele se propõe a fazer. Ele é muito focado, no caso. E também falar sobre. A autista é calado, mas se ele gosta de um assunto, ele fala até demais, né? Então, quando a gente se propõe a estudar aquilo... Então, assim, eu acho que eu sou a pessoa que mais conhece a minha filha, né? E sobre aquilo que eu sinto. Que idade tem sua filha hoje? Hoje ela tem 8 anos. 8 anos de idade. Isso. O diagnóstico para uma pessoa adulta é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado porque é bom ser desde pequeno, porque é mais fácil você fazer todos os testes, ser acompanhado desde pequeno, né? Auxiliar no desenvolvimento Isso. da pessoa. Só que eu tenho uma mãe também maravilhosa, ela desistiu, por não conhecer, ela simplesmente desistiu de tudo, ficou em casa para me apoiar. Então ela tinha tudo muito vivo na mente dela, o que ela fez por você. Sim. Então a gente procurou um profissional, né, que faz esses testes. E com o auxílio dela, com o relato dela, foi capaz. Porque para ser autismo, porque fala assim, mas eu sou um pouquinho autista, eu sou um pouquinho tímido. Para ser autista, ele tem que te dar prejuízo tem que te dar prejuízo, tem que ser algo que te dificulte em algo. Que afeta, no caso, realmente, Sim. né? E geralmente é a área social. A gente tem mais dificuldade de manter amigos, de fazer amizade, de conversar, às vezes, de vários assuntos, de ficar focado, por exemplo, numa reunião, um monte de gente conversando. Então, às vezes, a gente não sabe. Agora, se você falar, nós vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre... Aí, tudo bem. Aí vai. Entendeu? Então, é só sobre isso mesmo. Então, minha filha... Tudo que eu não fiz, igual eu estava falando com a Jo, isso aqui para mim seria algo impossível. Na escola, eu fiz 3 faculdades, não consegui concluir, por não ter diagnóstico, e por eu ficar tão nervosa. Por isso que eu falo do diagnóstico, libertador. Então, as mães que estão tendo diagnóstico, seus filhos, não se sinta
mal sabe? por isso, Mal né? por isso. Pelo contrário, é pra auxiliar, é né? muito assim. Então, como eu não tive, eu ficava tentando me camuflar e aquilo me deu... tipo assim, várias outras doenças. Ah, não, é depressão. Ah, é porque ela é bipolar. Ah, ela tá com ansiedade. Ah, é desgaste não sei o quê. Dá gastrite. Vai dando tanta coisa em você, porque simplesmente por você não saber quem você é, o que você sente, entendeu? Então, assim, é libertador mesmo. O diagnóstico é libertador. Não é fácil, eu sei que fala assim, tá romantizando o autismo. Não é. Porque, igual eu falo, se o seu filho tem qualquer coisa, você vai querer ajudá-lo. Sem dúvida. Não importa o nome do diagnóstico. Isso você é vai ser querer... mãe, né? Isso é ser mãe, você vai querer apoiá-lo. Então, assim, o diagnóstico é bom só pra gente ter um caminho, saber onde cuidar, mas o amor de mãe, você vai apoiar seu filho É do mesmo jeito. do mesmo jeito. Você vai querer que ele melhore, que ele tenha chances melhores na vida. Então, assim, eu me vejo muito e me perdoo muito na minha filha. Que bom. Pelo aquele acompanhamento que eu não tive quando criança. Mas não te incomoda o fato da tua mãe não ter, talvez, feito mais porque ela não sabia fazer Não melhor sabia. naquele Quando momento, eu né? também fui. Porque quando falou, não, sua filha tem dificuldades. Mas eu não sabia o que era autismo também. Porque não era tão divulgado. Por isso que é tão importante a gente estar Falar falando. sobre isso, né? Você olhar para a criança, você sabe que tem alguma coisa, mas você nunca viu uma criança. Porque geralmente é isso também. Os pais, antigamente, eles fechavam muito as pessoas autistas, né? Sim. E por não ter diagnóstico, as crianças ficavam mais nervosas, tinham que tomar vários remédios. Às vezes, ou ficava mais ainda nervosa, ou ficava aquela criança apática, né? Sim. Então, tá tendo, assim, revolução em remédios, em cuidados. Importantíssimo isso também, né? Você tá vendo essas pessoas no mundo aí, né? Tá vendo elas trabalharem, fazendo faculdades. Hoje, muito importante a internet por causa disso. E divulgarem onde for, sabe? O seu esposo, inclusive, trabalha também. Você trabalha fora também ou eu só cuida da sua filha, no só caso? tô por conta da minha filha. Ele trabalha. Igual eu falo, a gente divide tudo certinho para não sobrecarregar. Então, ele fica por conta do trabalho, eu por conta da minha filha. Vivem normalmente e muito bem, obrigada, né? Sim, a gente mora com a minha mãe, a gente tem esse apoio dela, né? Muito importante. A rede de apoio, né? Sim, porque o autista, quando ele fica um pouco mais doente ou fica um pouquinho mais sobrecarregado, ele precisa de um amparo maior. Mas ele estando bem, mas igual eu tô falando, eu sou diferente da minha filha, porque eu não tive o acompanhamento, então, assim, as sobrecargas é maior. Mas o que eu tô dando hoje para minha filha é para ela não passar por isso, para ela ser mais livre possível e não depender tanto das pessoas futuramente. Então, hoje a gente depende, às vezes, do município, a gente depende desse amparo, né, para simplesmente ele não virar uma pessoa que não faz nada, porque não consegue, né, futuramente. O plano seu como mãe, no caso, é conseguir uma relativa, pelo menos, independência para sua filha também. Sim. Que hoje eu que eu não tive, consegui, né? Igual eu falei, eu tenho uma família, tenho ajuda, mas eu tenho uma família, ajudo ela como eu posso. E já sou assim, sem o diagnóstico, imagina ela com o diagnóstico e tendo esse cuidado desde novinha, né? Tá tendo acompanhamento todo que ela precisa também. Agora sim, a gente tá tendo, depois que eu conheci também as meninas do Sonho Meu. É igual eu falei, às vezes a gente não sabe o caminho. Às vezes a gente precisa, pelo menos, colocar a gente na portinha, falar assim, olha, vai por aqui que vai dar certo. Né? Então, assim, o Sonho Meu é muito responsável por isso também, assim. Maravilhoso, né? Porque a gente fica, não, minha filha agora tá bem. Agora eu posso cuidar de mim, porque eu sei que ela tá encaminhada. Importante, né? Muito Para um importante. coração de uma mãe, Nossa. isso é importante, né? Sim. Independente da condição desta mãe, para todas as mães, eu acho que se os filhos estão bem, a gente fica melhor, né? Sim. E para você, daqui para frente agora, como que você enxerga o futuro? Você acredita que a sua filha vai ter a possibilidade de ter uma profissão? Você disse que não conseguiu concluir o seu ensino superior. Você ainda tem vontade para ti de fazer isso? Para ela e para mim, sim. Tem Ela vontade? igual eu falo, eu nunca imaginei estar fazendo o que eu tô fazendo aqui, conversando com vocês, falando sobre esse assunto. E dirigir, e tudo por conta da minha filha. Você consegue dirigir, tranquilo. Foram 3 tentativas, foram bem Tem gente que não é complicadas. autista e faz muito mais, pode ficar tranquilo. Eu sou autista, tive que fazer a prova 2 vezes. Então, não, é um processo que, tipo assim, eu preciso ir um pouquinho mais antes, não deixar tudo para a última hora, dirijo o mais calmo possível, mas faço. E por ela. Eu fiz as aulas chorando, porque, tipo assim, só tinha eu para levar ela, porque na minha cidade, onde eu morava, em Goiás. Na minha cidade não tinha ônibus, não tinha coletivo.
Então, tipo assim, ela tinha que fazer vários, né, processos de terapias e tudo. E era eu e eu. Então, vai. Então, tipo assim, ela ter vindo na minha vida é a maior felicidade, a maior conquista. Porque antes eu me sentia, tipo assim, não sou capaz de nada. Ela te desafiou. Sim, eu me sentia assim, eu não sou boa pra nada. E hoje eu sei que pra ela eu sou tudo. Eu certeza. sou a única pessoa que, quando ela chorava, era a única pessoa que Acalmava amparava ela. ela. Que mesmo eu sem saber que era autismo, eu estava ali para qualquer momento. E descobri o que eu podia fazer por ela. Amor Então, de mãe ali, supera tudo, né? Ali eu descobri que eu era uma pessoa realizada, que eu podia ser útil para alguém. Fantástico. Então, a minha maior realização hoje, que eu consegui, tipo assim, que eu nunca consegui ter um final em muitas coisas na minha vida. Mas dela eu nunca vou desistir. Então, Uma ela é a minha maior conclusão pras realização. coisas. Mas tem tempo ainda. Pra Sim, tudo. não, Quantos agora anos você tem hoje? tenho 41 Ai, anos. tá tranquila, né? Não Eu aparenta os 41, mas tem Que muito bom. tempo pela frente ainda. Eu penso né? em fazer psicologia. Tipo, igual falando, a gente vai descobrindo e vai vendo coisas que eu gosto. Gosto muito disso, que é ajudar e fazer esse segmento mesmo, algo sobre o autismo. Porque as maiores conquistas do autismo sobre a descoberta são pais, são mães, são os avós que correm atrás. Geralmente, né? A família que busca o benefício, Que busca- políticas públicas Sim. que são modificadas, adequadas, ajustadas ou implantadas até em virtude de pai e mãe que cobra, Sim, né? então são passinhos de formigas, assim, que vai fazendo, vai se reunindo e vai movimentando ali, mudando o cenário. Fantástico. Né? E eu quero fazer, sim, algo sobre isso. Amém. Deus abençoe que a gente possa ir anunciar a sua formatura em breves Amém. tempos. E da mesma forma da sua filha também, né? Porque como a Sim. própria Jo, que está aqui do lado, ela disse que hoje ela não vai falar no ar, mas a gente vai achar um momento, né, Jo, para falar sobre tudo isso. Porque é importante esclarecer para as mamães, né? Com o atendimento o mais rápido, o mais precoce possível, a sua filha tem muito mais chances, né, de desenvolver tudo que ela quiser na vida. Ela não falava Uhum. nada. Com 3 meses que ela foi para lá chama um centro especializado e foi para socialização com creche, porque criança autista não deve estar trancada. Criança autista tem que socializar. Tem que estar por aí, tem que levar, é difícil, tem que levar eles nos lugares. Eles têm que para se desenvolver. Então, com 3 meses que ela já estava só simplesmente em creche e num centro especializado, ela já estava falando mamãe e papai, que é o sonho da maioria das mães autistas, né? Muitas mães falam, esse menino fala mãe o tempo todo. O sonho da gente é ouvir, às vezes, o nosso filho nos chamar de mãe. Sempre é. Enquanto vão chegando muitos recadinhos aqui para as mamães, né? Que bom, gente. Todo mundo vai para o sorteio. Esse presente especial da Radical, a gente vai sortear no final do programa. Eu vou seguir conversando mais um pouco aqui com a Lidiane Rodrigues da Silva, ela que é mamãe, que é autista e que é mãe de autista também, porque é a Semana das Mães e a gente escolheu algumas mamães peculiares para conversarem com a gente. Uma das coisas que a Milena bem lembrou aqui, que você está usando, inclusive, eu queria que você mostrasse, falasse um pouco, Lidiane, é esse crachá de identificação. Mostra aí e fala para a gente o que é isso, Lidiane. Então, a gente pode usar esse ou um de girassol, né? Que ele é algo visível para mostrar quem tem essas deficiências ocultas, né? Porque o autismo, ele hoje já é considerado deficiência, né? Mostra do ladinho seu assim, e agora ele pôs você na tela. E vamos ver se vai aparecer. Isso, acho que já dá para ver. Aí, já dá para ver. Então, isso aqui é um identificador, às vezes numa fila. Tem que ser do ladinho, um pouquinho do lado, assim, que fica melhor para mostrar. Aí, para mostrar que você tem o autismo, tem no caso. Tem o autismo. Entendi. Legal. Então, às vezes a gente está numa fila e tem alguém perguntando por que a gente está ali, né? Então, ele já identifica, às vezes não vou. Porque vocês têm as preferências, no caso, preferências, né? Às vezes a gente pode ter alguma coisa, né? A gente, por exemplo, às vezes não voa, a pessoa vai estar ali, às vezes crianças mesmo, às vezes solta um grito, às vezes fica nervosa, começa a se debater. Assusta, e aí a pessoa olha e fala, como eu vou reagir? Então, como a pessoa já sabe que ela é autista, o primeiro passo é tentar ou retirar a criança ali daquele ambiente, ou tentar acalmá-la, ou então chamar a mãe, que só a mãe que resolve. Geralmente horas, né? é só a mãe que resolve. Só né? a mãe. Então, é só isso, porque muitas das vezes a pessoa fica olhando, achando que a criança está fazendo... porque birra, que é mal educada, né? Então, assim, você fala, olha, tá tranquilo, está sob controle. Sim, é recente. Desde quando vocês têm essa identificação? Olha, a gente já começou a usar já tem mais de 1 ano, mas que foi lei agora tem pouco tempo mesmo.
Ah, tá. A legislação é recente. Sim, é recente. É um avanço importante também, né, Lidiane? Muito importante. É diferente, né, Marlene, de uma pessoa que está na cadeira de roda ou que tem alguma coisa visível, né? Por isso a dificuldade que eles tinham de enfrentar uma fila ou de ter uma prioridade, justamente Sim. porque nem todas as pessoas conseguem identificar isso neles, né? Muito bem. Para participar do sorteio, o pessoal está pedindo como faz. É só mandar o seu nome aqui mesmo pelo nosso Fala Cidadão, tá, gente? 9634-6964. Lidiane, para as mamães em geral, o que você diria? O que você... Você falou um pouco de como você percebeu na sua filha algumas diferenças. Para as mamães que estão nos ouvindo aí, o que você alertaria para elas prestarem atenção nessa questão mesmo do autismo? Então, eu sempre falo assim, há algo que você tá... Porque mãe sabe, mãe conhece. Achou que tem algo diferente? Não desista. Porque por mais que seja, pode ser uma gagueira, pode ser alguma coisa, ele vai precisar de apoio. Porque se ele for, às vezes, para uma escolinha e ele tá ali só com gagueira, por exemplo, às vezes ele vai passar por bullying. Então, seja o que for, o sinal ficou vermelho, você vai procurar o direito do seu filho. Mas sobre o autismo, às vezes a criança não vai falar no tempo adequado, ela vai pisar só com a pontinha dos pés, ou vai tentar andar só com as pontinhas dos pés, né? Às vezes você vai chamar ela não vai atender pelo nome, vai querer ficar... A gente é muito organizado, então a gente quer organizar... Minha filha mesmo, ontem a gente foi brincar de dominó, enquanto não estava tudo alinhadinho... Alguns chamariam isso de toque, né? Sim. Então, é igual você falou, são várias coisas que às vezes pode parecer com outra, mas para ser autismo ele tem que ser muitas coisas, tem que incluir a dificuldade de socialização. É aquela criança que não brinca direito, que não brinca como as outras crianças, que às vezes não quer participar, quando você vai, ele tá ali no ladinho, No quietinho. mundinho dela. Sim. Então, a minha filha, por exemplo, a primeira coisa que ficou gritante, assim, que a gente foi no aniversário, todas as crianças brincando, a hora que começou o parabéns, ela muita dificuldade auditiva, ela se escondeu debaixo da mesa. Ficou com medo. Ficou com medo tanto ela tinha medo de balão, depois a gente percebeu, ela tinha medo de balão. Sim. E tinha medo do parabéns, do aquele barulho das Muita palmas. gente falando ao mesmo tempo e batendo palma. Sim. Aqueles, às vezes, que tá num ambiente também, não é nem igual a gente vai no hospital, às vezes fica aquele murmurinho aqui, aquilo já incomoda. E uma pessoa que não tem o autismo, pra ela tá normal, não, nem tá tão mal. Mas que ela não sabe de onde vem, incomoda muito. Muito bem, mas para ti tá tudo tranquilo agora. Eu vejo que você é uma mãe feliz. Você tá feliz como mãe? Sim, sou feliz como mãe. Igual eu falei, hoje eu me sinto realizada. Que bom. Como mãe. Isso é o mais importante. Que mensagem você deixaria para as mamães que nos ouvem nesse momento, Lidiane? Independente de lidarem com filhos que tenham autismo ou qualquer outro transtorno, ou crianças que não tenham nenhum transtorno, enfim. A gente fala muitas vezes, as pessoas falam assim, né? Crianças especiais. Para a mãe, todas as filhas são especiais, né? Então, que curtam esse dia com seus filhos, que parem momentos para estar com um momento com tempo de qualidade com seus filhos, porque esses momentos que é o que fica na nossa mente, né? Das crianças e a pessoa como mãe também. E se cuide. Porque a gente, como mãe, como eu falei, hoje eu sei que eu sou a pessoa, para minha filha, mais importante, no sentido de eu que vou defender, eu que vou correr atrás das coisas que ela precisa. Se eu não me cuidar, quem vai fazer isso por ela? Verdade. Então, cuide dos seus filhos, mas tire um tempinho também para se cuidar, para ir no médico, para cuidar da sua saúde também. Importante. Porque a gente não estando bem, nossos filhos também não vão estar. Que bom. Parabéns para você, tá? Deus te abençoe, a sua filha, Muito obrigada. pelo exemplo que você está dando aí de guerreira, como a maioria das mães é pelos seus filhos, e de passar esse recado principalmente para a gente, que normais somos todos, né? Porque eu acho que esse preconceito está apagando aos poucos aí, né? Na comunidade, você falou que as coisas estão avançando e todos nós precisamos mudar o nosso olhar, né? Principalmente. Cada um tem suas dificuldades, né? E sua maneira de viver a vida. Às vezes, igual eu falo, às vezes vou fazer a mesma coisa que você faz, às vezes vou demorar uns 3 dias para me organizar, uns 15 minutos, mas eu vou tentar fazer e correr atrás. Do seu modo, vai fazer. Sim. É isso que importa, né? Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, por dividir essa história linda conosco aqui, tá, Lidiane? Muito obrigada a vocês também por estar falando sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço. E a gente vai oportunamente também reforçar o convite para a Jo vir aqui para a gente falar mais, né, sobre todo o trabalho de Sonho Meu, que tem sido importante na vida da Lidiane, da filha da Lidiane e de todas as pessoas, né? Sim. Obrigada, Muito tá? Obrigada.